Boa tarde a todos. Meu nome é Mariana Cardoso da Costa. Sou aluna de doutorado no programa de pós-graduação em Biologia Parasitária do IOC, na Fiocruz, e hoje eu vou apresentar um artigo que fala sobre os efeitos fisiológicos e comportamentais da adição de bórax, ácido bórico ou cloreto de sódio ao suco de uva diluído na atração, consumo, contrações musculares do CROP e a mortalidade de adultos de Drosophila suzuki. Bom, o manejo de pragas de dípteros com abordagens biorracionais ganhou importância nos últimos anos. São materiais de baixo custo, que podem ser usados como atrativos em armadilhas ou como componentes inseticidas de iscas à base de alimentos. Para serem eficazes, as formulações de iscas à base de alimentos contra insetos pestíferos deve induzir bons níveis de atração das espécies-alvo para a fonte, e estimular o inseto a ingerir o alimento juntamente com a substância tóxica. A Drosophila suzuki, também é conhecida como Drosophila de asa manchada, é uma mosca de vinagre invasora nativa do sudeste da Ásia e recentemente se espalhou pelo mundo. Essa praga ela está causando danos econômicos a uma ampla variedade de culturas de bagas e também de frutas de caroço. O boro é um elemento presente na natureza na forma de boratos em baixas concentrações em solos e rochas. É liberado desses minerais pelos processos naturais de intemperismo na forma de ácido bórico. E inseticidas à base de borato têm sido usados para matar baratas, cupins e moscas. E uma questão que surgiu antes do uso de boratos como tóxicos é se a adição de boratos pode aumentar ou diminuir a atratividade de algumas iscas. O cloreto de sódio é comum em muitas formulações de inseticidas, foi avaliado como potencializador inseticida no controle de percevejos de soja no Brasil, e soluções contendo cloreto de sódio têm sido tradicionalmente utilizadas contra formigas e lagartas. Nesse estudo, os autores quantificaram os efeitos do suco de uva sozinho ou em combinação com bórax, ácido bórico ou cloreto de sódio em respostas de machos e fêmeas, em estudos de gaiolas, ingestão diária e sobrevivência e a taxa de contrações musculares do CROP. As moscas foram criadas em frascos de polipropileno de fundo quadrado e alimentadas com dieta de formulação instantânea Nutrifly. Os insetos foram mantidos dentro de uma estufa com fotoperíodo, temperatura e umidade relativa controlados. E todas as moscas foram testadas quando tinham entre 3 a 5 dias de idade. No primeiro experimento, os autores compararam a resposta olfativa de machos e fêmeas ao suco de uva sozinho ou em combinação com cloreto de sódio, bórax ou ácido bórico, em 3 concentrações, 1%, 5% e 10%, utilizando gaiolas. Para cada dia de observação, 3 gaiolas foram montadas no laboratório e 4 fios equidistantes com 15 centímetros de comprimento foram suspensos em cada um dos 4 cantos das gaiolas para pendurar as fontes de voláteis. As gaiolas estavam a pelo menos 1 metro de distância. Para cada ensaio, 200 microlitros do suco de uva sozinho ou suco de uva misturado com bórax, cloreto de sódio ou ácido bórico, em uma determinada concentração, foi pipetada em tubos de Eppendorf. A resposta das moscas a cada uma das 3 concentrações de uma determinada substância foi comparada com a do suco de uva sozinho dentro de uma gaiola. Cada gaiola continha uma substância diferente. Antes da aplicação do tratamento, as tampas dos tubos de Eppendorf foram removidas e um fio de 3 centímetros foi enrolado ao redor do tubo para formar um gancho. Uma fina camada de revestimento de uma substância pegajosa foi aplicada na superfície externa dos tubos para capturar as moscas.
para todos os experimentos, os tubos foram colocados em todos os 4 cantos da gaiola. 10 fêmeas e 10 machos foram liberados em cada gaiola, e a partir das 9 horas foi quantificada a resposta de Drosophila Suzuki aos tratamentos olfativos a cada 15 minutos por 2 horas e a cada 30 minutos a partir daí até contemplar as 4 horas de observação. As moscas que responderam foram removidas com pinças e durante as observações as gaiolas elas foram giradas a 90 graus a cada 15 minutos nas primeiras 2 horas e a cada 30 minutos depois para minimizar os efeitos da posição. Após o período de observação de 4 horas, todas as moscas foram removidas das gaiolas e houve 12 repetições de cada substância, né, de cada material e concentração. Um ensaio de alimentação capilar modificado, como podemos observar na figura 1, foi utilizado para medir a quantidade de material ingerido diariamente durante um período de 72 horas por machos e fêmeas de Drosophila Suzuki. A mortalidade também foi registrada. As arenas experimentais eram tubos de Eppendorf de 2 ml que tinham uma perfuração de 3 mm na tampa para que uma ponteira de 200 microlitros pudesse ser inserida. Cada tubo microcapilar de 10 microlitros foi mantido no lugar por 2 ponteiras de 200 microlitros, uma das quais foi inserida através do orifício. A área ao redor das ponteiras foi selada com parafilme. Os capilares foram preenchidos com 10 microlitros de uma determinada substância, preparada conforme descrito anteriormente, em 3 concentrações, 1%, 5% e 10%. Tubos capilares contendo 10 microlitros de suco de uva serviram como controles. Um parafilme foi utilizado para cobrir o topo dos capilares para minimizar a evaporação. Cada tubo de Eppendorf tinha um macho ou uma fêmea individual. Para cada ensaio tinha 35 tubos, sendo 15 machos, 15 fêmeas e 5 com soluções testes sem a drosófila. Esses tubos vazios foram utilizados para compensar o efeito da evaporação do líquido. E as estimativas do volume de líquido ingerido pelas moscas foram feitas diariamente utilizando uma régua. Um segundo conjunto de ensaios foi realizado para quantificar a mortalidade induzida pelo suco de uva, misturado com ácido bórico, bórax ou cloreto de sódio, cada um em 3 concentrações. O suco de uva sozinho, né, ele foi utilizado como controle. Grupos de 10 machos ou 10 fêmeas foram colocados dentro de copos de papel de 150 ml. Esses copos foram cobertos com filme plástico e presos com elásticos. Como esse bioensaio ele foi realizado em um período de 3 dias, eles minimizaram a dessecação das soluções, inserindo 3 cotonetes pela parede do copo, em 3 alturas. A ponta do algodão estava voltada para o interior do copo, né? E o bioensaio começou quando 100 microlitros de um determinado tratamento e concentração, né, foram aplicados no cotonete, utilizando uma pipeta. A mortalidade foi quantificada às 8, 24, 48 e 72 horas. Nos períodos de observação de 24 e 48 horas, 100 microlitros de cada solução foram aplicadas nos cotonetes do meio às 24 horas e no cotonete inferior às 48 horas. E cada ensaio foi repetido 4 vezes. O experimento 3 testou os efeitos do suco de uva contendo bórax, cloreto de sódio e boro na atividade do crop de machos e fêmeas de Drosophila Suzuki. As moscas foram mantidas em jejum por 24 horas com acesso apenas à água. Após o jejum, 5 machos e 5 fêmeas foram colocados em uma placa de Petri, com um pedaço de parafilme no fundo da placa. Em seguida, 15 gotas de 5 microlitros de uma determinada solução
uma determinada concentração foram aplicadas uniformemente ao parafilme e as moscas se alimentaram por cerca de 4 horas. Em seguida, essas moscas foram colocadas individualmente em tubos de Pendorf no gelo. O abdômen foi dissecado, né? E um ponto foi escolhido visualmente nos lóbulos do crópio e o número de contrações dos lóbulos foi registrado por cerca de 1 minuto. As contagens sempre se concentravam na mesma área de ponto para cada mosca, e esse procedimento foi repetido até que 10 fêmeas e 10 machos para cada tratamento fossem testados. A figura 2 mostra a média do número de machos e fêmeas de Drosophila Suzuki respondendo ao suco de uva diluído misturado com bórax, que é a letra A, cloreto de sódio, letra B, e ácido bórico, letra C, cada um em 3 concentrações. Podemos observar que não houve diferença significativa no número de machos e fêmeas de Drosophila Suzuki capturados no revestimento em tubos contendo suco de uva com diferentes concentrações de bórax e ácido bórico, que é o que está mostrando a figura 2A e C, e a adição de cloreto de sódio ao suco de uva exerceu um efeito significativo sobre o número de machos capturados no revestimento de Tangle Trap, mas não sobre as fêmeas. Para os machos, o número de moscas que responderam aos tubos contendo suco de uva 1% de cloreto de sódio foi significativamente maior do que com 5%, que é o que está mostrando a figura 2B. A figura 3 mostra a ingestão alimentar cumulativa por moscas às 24, 48 e 72 horas, de acordo com o tratamento, sendo a letra A bórax, letra B cloreto de sódio e letra C ácido bórico, no bioensaio de alimentação capilar. Podemos observar que o consumo de suco por machos e fêmeas foi reduzido pela presença de bórax, cloreto de sódio e ácido bórico em relação ao suco de uva sozinho. Nas primeiras 24 horas, machos e fêmeas ingeriram quantidades menores de suco, com bórax na concentração mais baixa, de 1%, em comparação com o suco sozinho, que é o que está mostrando a figura 3A. Às 48 horas, a quantidade de suco misturado com 1% de bórax que foi ingerida pelas fêmeas foi maior do que as quantidades registradas para maiores concentrações de bórax, que é o que está mostrando a figura 3A. Machos e fêmeas não ingeriram o suco quando misturado com cloreto de sódio 5% e 10%, que é o que está mostrando a figura 3B. E a alimentação limitada foi observada para ácido bórico no caso de fêmeas, que é o que está mostrando a figura 3C. A figura 4 mostra a mortalidade de machos e fêmeas de Drosophila Suzuki às 24, 48 e 72 horas, de acordo com o tratamento, sendo a letra A bórax, letra B cloreto de sódio, letra C ácido bórico no bioensaio de alimentação capilar. Em termos de mortalidade, níveis zero ou insignificantes de mortalidade em 72 horas foram registrados para machos e fêmeas de Drosophila Suzuki quando alimentados apenas com o suco de uva. Os tratamentos com bórax provocaram taxas de mortalidade de machos variando de 0% para 1% de bórax a 55% para 10% de bórax em 24 horas. Para as fêmeas, as taxas de mortalidade em 24 horas foram comparativamente mais baixas, 0%, 5% e 10% para bórax, em concentrações de 1%, 5% e 10%, respectivamente, que é o que está mostrando a figura 4A. A adição de cloreto de sódio resultou em taxas de mortalidade de 65% e 5%, para a concentração de 5% para machos e fêmeas, respectivamente, e 75% e 20% para a concentração de 10% para machos e fêmeas, respectivamente, em 24 horas. Às 48 horas, o suco de uva tratado com 1% de concentração de cloreto de sódio resultou em mortalidade zero para machos e 25% de mortalidade para as fêmeas, enquanto a concentração de 5% de cloreto de sódio levou a 100% de mortalidade nos machos e 85% de mortalidade nas fêmeas,
que é o que está mostrando a figura 4b. Em 48 horas, a mortalidade dos machos e das fêmeas atingiu 70% para a concentração de ácido bórico a 1% e atingiu 100% para machos e 70% a 100% para ácido bórico nas concentrações de 5% e 10%. Todas as moscas estavam mortas em 72 horas, independentemente da concentração de ácido bórico no suco de uva, que é o que está mostrando a figura 4C. A figura 5 mostra a mortalidade cumulativa de machos e fêmeas de Drosophila suzuki em 24, 48 e 72 horas de acordo com o tratamento, sendo a letra A bórax, letra B cloreto de sódio e letra C ácido bórico no experimento no copo. Quando os machos foram expostos a tratamentos com bórax, a taxa de mortalidade variou de 10% a 80% em 24 horas, que é o que está mostrando a figura 5A. No entanto, quando as fêmeas foram expostas a tratamentos com bórax por 24 horas, a taxa de mortalidade variou de 0 a 15%. Após 48 horas de exposição ao bórax, a mortalidade nos machos variou de 77,5% a 100%, enquanto a mortalidade das fêmeas variou de 18% a 93%. Após 72 horas de exposição ao bórax, todos machos e fêmeas já estavam mortos, exceto aqueles que se alimentaram de bórax a 1%, que teve uma taxa de mortalidade média de 78%. O suco de uva tratado com cloreto de sódio na concentração a 1% matou 22,5% dos machos e 25% das fêmeas após 72 horas, que é o que está mostrando a figura 5B. Durante as primeiras 24 horas, a mortalidade de machos variou de 0% a 70%, enquanto a mortalidade de fêmeas variou de 0% a 35%. Após 48 horas, a mortalidade nos machos variou de 22,5% a 100% e nas fêmeas variou de 23% a 100%. As maiores concentrações de cloreto de sódio, 5% e 10%, resultaram em 100% de mortalidade de ambos os sexos após 72 horas. Quase todas as moscas expostas às concentrações variadas de ácido bórico estavam mortas em 72 horas, que é o que está mostrando a figura 5C. Semelhante aos outros tratamentos, os machos, em média, morreram mais rápido do que as fêmeas. Por exemplo, após 24 horas, os machos alimentados com suco de uva com 10% de ácido bórico atingiram 80% de mortalidade, enquanto as fêmeas alimentadas com suco de uva com 10% de ácido bórico tiveram 30% de mortalidade. Por 48 horas, as concentrações variadas de ácido bórico resultaram em valores de mortalidade de machos que variaram de 95% para a solução a 1%, a 100% para as soluções a 5% e 10%, enquanto a mortalidade nas fêmeas variou de 60% para a solução de 1% a 90% para a solução a 5%, e 97,5% para a solução a 10%, que é o que está mostrando a figura 5C. A figura 6 mostra as contrações médias do crop por minuto de machos e fêmeas de Drosophila suzuki de acordo com o tratamento. Letra A, bórax, letra B, cloreto de sódio e letra C, ácido bórico. O experimento quantificou os efeitos das substâncias avaliadas em concentrações de 1% e 5% na contração de machos e fêmeas, e os resultados mostraram que não teve efeito significativo de produtos químicos e sexo no número de contrações do crop. Portanto, neste estudo, eles quantificaram os efeitos da adição de bórax, cloreto de sódio e ácido bórico ao suco de uva sobre os níveis de alimentação e mortalidade em adultos de Drosophila suzuki e esses resultados mostraram que, dos 3 tipos de materiais avaliados, o bórax e o ácido bórico tiveram melhor desempenho,
principalmente quando testados nas concentrações de 1% ou 5%. Por exemplo, a mortalidade de machos e fêmeas foi de quase 100% com concentrações mais baixas, 1% e 5%, de bórax e ácido bórico em 72 horas. Consequentemente, compostos contendo boro podem atuar como aditivos para o sistema de atração e morte de Drosophila suzuki. Para as concentrações mais altas de substâncias, no entanto, eles não descartam a possibilidade de que a mortalidade possa ter sido devido à fome, em vez de efeitos diretos dessas substâncias. Com base nas descobertas combinadas dos bioensaios de alimentação e mortalidade, avaliações adicionais de compostos de boro precisariam incluir concentrações não superiores a 5%. Por exemplo, iscas comerciais para formigas com materiais, com substâncias contendo boro como ingredientes ativos, normalmente usam concentrações que variam de 1% a 5%. O transporte de alimentos para dentro e para fora do crop é facilitado por contrações coordenadas dos músculos viscerais que circundam a sua cutícula. O crop do inseto foi considerado um potencial alvo para novos métodos de controle de pragas. Esse experimento mostrou que a adição de ácido bórico, bórax ou cloreto de sódio não afetou significativamente a taxa de contração do lóbulo do crop de machos e fêmeas. Assim, não se espera que a mortalidade observada esteja relacionada ao trânsito do conteúdo intestinal para dentro e para fora do divertículo. Quando considerados em conjunto, esses resultados ampliam o conhecimento sobre o efeito dos três compostos na atração de Drosophila, no consumo de alimentos e mortalidade, e indicam que o bórax e o ácido bórico são substâncias que devem ser mais investigadas para verificar o seu potencial como componentes de iscas alimentares para essa praga invasora.